Vamos ler a palavra de Deus. Quero ler com vocês livro de Mateus, capítulo 7, texto muito conhecido da palavra de Deus, e o verso de número 24. E nesse clima da conferência da família, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito nesse texto de Mateus, capítulo 7, verso 24, ao verso de número 27. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, quando lemos esse texto, nós temos a conclusão de que a família é um projeto de Deus, mas a construção é minha, é nossa. Repita comigo: a família é um projeto de Deus, mas a construção é minha, é nossa. Nossa, quando desta construção participa a minha esposa, no caso a Thelma, o teu esposo, os teus filhos, porque a família constituída pelo pai, pela mãe, pelos filhos, e se estendendo a todos aqueles que participam da família, o avô, a avó, o bisavô, enfim, a família é um projeto de Deus, mas a construção é minha. E Jesus, aqui nesse texto, ele fala de duas pessoas. Uma que ele chama de sensato, a pessoa que tem juízo, e a pessoa que ele denomina de insensato, o louco. Qual é a diferença entre os dois? É que um ouviu, escutou e absorveu na sua construção todos os princípios para que a sua casa fosse construída da maneira correta. E ele pegou a fundação. Diz a Bíblia que ele cavou, procurou a parte mais sólida e alicerçou a sua casa sobre a rocha. Até hoje é assim. Nós temos aqui o engenheiro Evanelson, está aí, só olhando. Colocasse ele para pregar, ele ia dar um show aqui sobre a base, a fundação de uma casa. Mas dá trabalho para construir, dá trabalho para cavar, dá trabalho para chegar no local onde está a pedra. Mas aquele homem cavou, e diz a Bíblia
que ele construiu a sua casa sobre a rocha. O outro insensato, a palavra insensato é o que não tem juízo, que não tem senso. Ele também desejava uma casa, ele queria ter um lar, ele queria uma construção, mas ele construiu da sua maneira, não se preocupou com alicerce, não se preocupou em apoiar a sua casa em uma fundação segura. Talvez ele tenha se preocupado apenas com a estética, com a beleza, com as paredes, com o piso, com a janela, com a tinta. Quem olhava as duas casas, aparentemente, as duas casas estavam bonitas, e talvez a casa que foi edificada na superfície, que não foi até a rocha para fazer a fundação correta, talvez fosse até mais bonita, porque ele construiu mais rápido, ele economizou dinheiro. Em vez de gastar no alicerce, ele gastou, quem sabe, nas luzes, nas decorações. Mas, diz a Bíblia, que veio um ciclo de problemas. E Jesus, ele simboliza aqui esse ciclo de problemas: chuva, ventos e a força da natureza contra aquela casa. Jesus, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. A gente nem precisa explicar muito isso, porque está acontecendo a todo momento aqui na Amazônia e na maioria dos estados do Brasil. Nunca se choveu tanto e nunca transbordaram tanto os rios como ultimamente, e nunca os ventos sopraram tanto, com tanta força, derrubando casas. O interessante é que a casa edificada sobre a rocha não foi poupada dos problemas. Observe que a diferença aqui não está na ausência de problemas. O fato de você edificar a sua casa sobre a rocha não significa que você não vai ter problemas, que você não vai experimentar as forças do rio, a força do vento, que você não vai enfrentar as dificuldades. A mesma coisa aconteceu com a casa que foi edificada sobre a areia. Mas Jesus então aponta o resultado. É que a casa edificada sobre a rocha, ela não caiu. Pode ser que ela tenha ficado manchada. Talvez vá precisar de um reparo depois. Talvez algumas telhas voaram. Talvez rachou alguma coisa ali para ser consertado. Mas a casa não caiu. Mas a casa edificada sobre a areia. Olha a expressão que Jesus usa. Verso 27. Aquela casa edificada sobre a areia, verso 27, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porque geralmente quando uma casa cai, não tem só o prejuízo financeiro, ela destrói tudo que está dentro, ela leva na destruição vidas. Agora, por que Jesus está comparando a casa com a nossa família? Porque aqui, no início do seu ministério, Jesus, ele está dizendo para nós que se nós quisermos ter famílias sólidas, nós não podemos brincar com isso. Porque essa verdade é uma verdade igual para todos nós, independente se somos pastores,
independente se somos católicos ou protestantes, ou espíritas, ou da Assembleia de Deus. A regra vale para todos. Isto é, você quer família forte? Edifique sobre a rocha. E Jesus diz que esta rocha é a sua palavra. Levante aí a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Diga: a palavra de Deus é a rocha divina, onde devo construir a minha vida, o meu casamento, a minha família, na palavra de Deus. Escute uma coisa: todos os conselhos são bons, mas Jesus diz que se não for originado na sua palavra, é areia. Pode ser conselho lindo, bonito, maravilhoso. Pode ser que alguém esteja te ensinando a poupar tempo, mas se não é a palavra de Deus, é areia. E você está sendo iludido. E Jesus, Ele não está te amaldiçoando. Jesus, Ele está te alertando: vai cair, vai cair, vai cair. Porque, querido, o projeto é de Deus, mas a construção é minha. Por que o casamento do meu pai deu certo e o meu não dá? Por que o casamento do meu irmão está dando certo e o meu não? Ora, nós participamos da mesma igreja, que está completando 93 anos. Por que a família do irmão está dando certo e a minha não? Nós servimos ao mesmo Deus, ouvimos as mesmas palavras, participamos da mesma comunhão, louvamos e adoramos a Deus, nós temos o mesmo projeto. Por quê? Ah, meu irmão, é porque é vontade de Deus, que Deus quer que a tua família seja uma desgraça. Deus está usando a tua família para te punir, para te destruir. Não acredite nisso. Não aceite esse tipo de presságio ou profecia, ou de conformismo, ou autodesculpa espiritual. O propósito de Deus para a tua família é que ela seja construída sobre a rocha, que ela enfrente as forças do vento, o ataque dos transbordados rios, e ainda que venha um furacão, o desejo de Deus é que a tua casa fique firme. Então, pastor, qual é a diferença? Se Deus ama todas as famílias, a resposta está aqui. Porque quem constrói não é Deus. A gente gosta de colocar culpa em Deus. Foi Deus que arranjou essa mulher para mim, foi Deus que arranjou esse homem para mim, foi Deus que arranjou o meu emprego, foi Deus que não deixou eu estudar, trabalhar. Jesus está dizendo: a minha palavra tem todas as instruções para vocês terem uma família maravilhosa. Mas entre eu falar, entre eu deixar escrito na minha palavra e vocês colocarem em prática, tem um abismo muito grande. Porque não importa se você tem o melhor engenheiro, não importa se você tem o melhor arquiteto, se depois de você receber o projeto do engenheiro, do arquiteto, do engenheiro de fundação, de estrutura, do engenheiro de telhado, do engenheiro elétrico, do engenheiro hidrossanitário, se depois que você pegou o projeto, você engavetou e disse: não, vai dar muito trabalho, eu sei fazer do meu jeito.
Escute uma coisa. As pessoas que foram ouvir Jesus, e aí eu queria que você lesse comigo o que está escrito no capítulo 5. Eles ficaram surpresos com o que Jesus falou para eles. Se você ler o capítulo 5, verso 17, olha o que diz o texto. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Verso 19, aquele pois que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer, o mesmo será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Na época de Jesus, existiam duas religiões judaicas poderosíssimas: os fariseus, que eram os intérpretes da lei, e os saduceus, que eram também chefes e religiosos poderosos. Esses foram os maiores perseguidores de Jesus Cristo. Todos eles interpretavam, e a maneira deles, e de acordo com a interpretação deles, eles seguiam a lei de Moisés, principalmente os 5 livros, que eram a Torá. E eles colocavam sobre as pessoas mandamentos tão pesados, que até para comer, as pessoas tinham que seguir verdadeiros rituais. Eles eram tão rigorosos, que pessoas mais simples e humildes, até as mais pobres, não, nas suas interpretações erradas, orientam. Mas eu digo a vocês, que se vocês não cumprirem o que está escrito verdadeiramente na palavra de Deus, vocês não têm parte no reino de Deus. Isto é, aquele que não ensina a palavra e não vive a palavra, Jesus está dizendo, é o menor no reino de Deus, e correndo o risco de não pertencer a Ele. É por isso, querido, que a Bíblia, ela é o manual da família. Se você ler Efésios capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A criança até os 7 anos de idade, não sou eu que afirmo, é a psicologia, ela tem a base psicológica dela toda completa, até os 7 anos. Até os 7 anos, a criança formou o que é chamado de, vamos chamar para você entender assim, psicologia primária, toda a concepção da criança, de desejo, gosto, sonho, de ideais, foi formada. Se nesse período a criança foi ensinada a ter medo, se ela foi molestada, se ela foi abusada, se ela foi criada no meio da insegurança, se ela não teve os seus alimentos, se ela não recebeu carinho, se ela não foi ensinada a sonhar, a viver, a ser alegre, ela vai carregar isso para o resto da sua vida. A Bíblia diz que nós pais devemos formar a psicologia dos nossos filhos na palavra. Se você entupir o seu filho de desenho animado e porcaria que passa na televisão,
de demônios disfarçados de mitologias, de bruxas. Se você deixar o seu filho ser levado para a imoralidade, para a mentira, para qualquer outro sentimento, quando você pensar, o teu filho, toda a vida dele, toda a estrutura dele, está sendo construída na areia. Hoje nós, pais, temos uma missão muito grande de provisão, e o mercado nos ensina e nos coloca numa ciranda financeira que a gente tem que estudar e trabalhar para ganhar dinheiro. E pega o dinheiro e gasta com coisas que o próprio mercado diz que nós precisamos dele. É o celular novo, da última geração. Você nem pagou o 4G, já veio o 5G. É o carro novo. É a tinta nova da casa. É o tênis que acende. É o computador que fala contigo. Aí o que acontece? Você vive nessa ciranda financeira e o teu filho é ensinado nisso. E aí a gente não tem tempo. A maioria das crianças são criadas com as babás. Quem educa os teus filhos? O que é contado para ele quando na tua ausência? Quais são as músicas que ele aprende? O que é que ele ouve? A Bíblia diz que se nós não edificarmos a nossa vida sobre a rocha, Colossenses capítulo 3, verso 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O que é o ânimo? É o fogo. O que é o ânimo? É a vontade, é a força de viver. É triste ver que muitos dos jovens, adolescentes, de 12, 11, 10, se cortando, sendo seduzidos por pessoas na internet, com paranoias, como a gente viu aí a questão da baleia, corte de gilete, crianças se suicidando. Como é que pode? Aquele menino que nasceu de você, das tuas entranhas, e você perdeu a autoridade e a confiança dele, a ponto de um estranho influenciar mais o teu filho do que você. Gênesis capítulo 18, verso 19 diz: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso aqui foi o diálogo de Deus com Abraão, antes dele ir ver a destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 18. E Deus falou aqui para nós uma grande verdade. Por que que Deus escolheu um homem de 75 anos, com uma mulher estéril, para ser o pai da promessa? Porque para Deus, é mais fácil pegar um velho de 75 anos e uma velha de 65 e dar tesão e curar o útero e fazer dele pais, do que pegar alguém de caráter e mudar o caráter dele, para que ele seja um bom pai. E Deus diz: eu escolhi Abraão, porque Abraão, ele vai ensinar os filhos dele no caminho que eu vou designar. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Abraão fez a lição. Uma casa construída sobre a rocha. Agora, nem bem um moleque, não vou falar coeiro porque ninguém usa mais coeiro, o moleque nem saiu da fralda,
Eu estou falando filhos de crente. Ele não tem noção. Ele vai para a escola, já está envolvido com o que não presta, facilmente é influenciado, porque não tem a palavra de Deus dentro dele, não tem o amor de Deus, não tem o poder do Espírito Santo. O que ele aprendeu é tudo areia. Se a gente fizesse o que está em Provérbios, capítulo 22, verso 6, a história seria diferente. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Paulo falando de Timóteo, dizendo: Timóteo, a tua fé é uma fé tão extraordinária, que começou com a tua avó. Foi a tua avó Loide que transmitiu para a tua mãe Eunice, e a tua mãe Eunice transmitiu para você, Timóteo. E no capítulo 3, e verso 15, do segundo livro de Timóteo, Paulo faz uma declaração a ele: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Onde estão firmados teus pés? E é claro que eu fui aqui por uma vertente, mas para os filhos. Mas todo filho vai ser um jovem, todo jovem vai ser um marido, todo marido vai ser um avô. E se esse processo do discipulado, porque, amado, a casa que a Bíblia fala aqui não é a parede, não é a casa aqui de ferro, de pedra, de cimento. A casa edificada sobre a rocha aqui é pessoas, sou eu. Jesus está usando uma metáfora: onde estão os meus pés? Em quem eu estou firmado? Porque se os meus pés estão edificados na palavra de Deus, meu irmão, pode vir a tempestade, ela vai vir. Jesus está dizendo que ela vem, em qualquer momento da tua vida, vem, os rios vão transbordar, e Jesus não nos isenta do transbordamento dos rios, de problemas os mais diversos, as forças. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus: alimenta-te da palavra de Deus. E aqui eu quero voltar para você. Toda vez que você é inseguro, toda vez que você está com medo, toda vez que você está com pavor, toda vez que você sente inveja, toda vez que você tem todo tipo de esquisitice espiritual, é porque você não está firmado na palavra de Deus, na rocha. E a minha oração nesta conferência é que o Espírito de Deus, aleluia, nos leve a sermos edificados na palavra de Deus. Quem quer isso? Levante as suas mãos. Diga: Senhor, eu quero corrigir a minha rota na minha casa, nos meus filhos. Ainda há tempo, irmão. Diga: Senhor, me ajuda, Senhor. E eu quero construir a minha casa na rocha, na tua palavra. Sabe, queridos, eu falo muito da minha mãe e do meu pai, mas dentro de casa o papel da mãe é muito fundamental. A minha mãe era semi-analfabeta. Minha mãe não lia quase nada. A minha mãe, ela foi ler a Bíblia por ela mesma, pessoalmente, soletrando na marra.
mas se tornou uma mulher de Deus depois que aceitou a Jesus como Salvador. E a minha mãe tinha uma estratégia com a gente, muito simples, naquela simplicidade. Minha mãe era muito simples. Ela sentava na mesa e dizia: vamos fazer o culto doméstico. Eu nasci no culto doméstico. E a minha mãe, até ela falecer e até nós estarmos com ela, tinha culto doméstico. Acordava-se de manhã, se a escola era às 7 horas da manhã, tinha que acordar às 5. Tomava banho, cafezinho na mesa. Quando não tinha pão era aquele cacetinho, aquela bolacha grossa. Quando não tinha pão, muitas vezes era farinha de Bragança, café preto. E ela dizia: vamos cantar. E a gente, na maioria das vezes, criança de 7 anos, 8, 10... Mamãe, não dá tempo, mamãe, não dá tempo. Dá tempo sim, o tempo é a gente que organiza. Amanhã se acordem cedo. E a mamãe começava a cantar. E enquanto a gente não cantasse, ela continuava cantando. E a gente dizia: é melhor a gente cantar, que a gente já conhece a mamãe. E ela pegava aqueles hinos mais longos da harpa para cantar. E ela dizia: hoje quem vai ler a palavra é o Enaldo. Mamãe, não dá tempo. Dá sim. Já que vocês não querem ler, eu vou ler. Vou ler aqui o Salmo 119, soletrando. Meu Deus do céu. E a gente dizia: é melhor a gente ler. Agora a Eliana vai orar. A Eliana, emburrada para lá, não queria orar. Ela começava a orar: eu só vou parar de orar quando vocês orarem. Era todo dia assim. Eu me lembro de um dia que era culto particular na minha casa. Claro que eu não digo para ninguém fazer isso, mas para mim foi um remédio. Eu tinha 11 anos de idade, na São Pedro, São Paulo, onde morávamos no Guamá. Toda terça tinha culto particular. E a minha mãe tinha uma banquinha feita de marupá. Era uma mesinha leve, com gaveta. E eu não sei porque ela guardava aquela mesa lá no segundo andar. Toda terça-feira à tarde tinha que descer com a mesinha. Quando acabava o culto, subia a mesinha. Era a mesinha consagrada como o altar de Deus na igreja. E um dia eu fugi, fui jogar bola. Cheguei já em cima do culto. Mamãe perguntou: cadê a mesinha? O culto já vai começar, os irmãos estão aí. E eu disse: a mesinha. Eu corri, peguei a mesinha. Tinha um auxiliar chato já, brigando porque a mesinha estava lá. E quando eu fui passando, a mamãe só deu um tapa na mesa. Ela disse: na próxima terça-feira, se a mesinha não tiver cedo e você no culto, você vai apanhar. E bateu na mesa. Não era propósito dela, mas quando ela bateu atrás, eu tinha 11 anos, eu era magro. A mesa rodou e bateu no meu berço e quebrou o meu berço. Você pensa que ela foi correr para me ajudar? Ela olhou assim: ah, não dá para morrer. Isso é para te nunca mais esquecer que tu tens um chamado, e Deus já me falou que você é dele e vai fazer a obra para ele. Simplicidade da minha mãe. Eu estou aqui. Eu lembro da minha mãe orando às 3 horas. Daqui a pouco o fogo começava a queimar o meu coração. Não foram poucas as vezes em que eu me assustei, 3 horas da manhã, com aquela mulher me olhando com a mão na minha cabeça e profetizando: meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção, ele é cheio do teu espírito. Às vezes eu orava com a minha mãe, não entendia, porque ela dizia: Senhor, abençoa a mulher do Enaldo, a esposa dele, abençoa. Eu tinha 12, 11 anos de idade.
Nós não tínhamos as coisas que eu pude dar aos meus filhos. Meu pai não podia, minha mãe não podia. A nossa infância foi muito simples. Mas eu nunca vi a minha mãe discutir com meu pai, brigar com meu pai. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Às vezes, quando eles queriam discutir alguma coisa, eles fechavam a porta e nós... Eu era o segundo, a minha irmã Eliana mais velha, eu sou o segundo, depois Eneilde, o Beto era bem pequenino. A gente ficava com o ouvido atrás da porta, a gente só via... A oração, a fé, a confiança. A minha mãe tinha um negócio que até meu pai ficava invocado. Ela dizia, eu vou conversar com Deus. Meu pai queria tomar uma decisão, ela dizia, eu vou primeiro falar com Deus. E Deus não falava, e meu pai ficava invocado, ele queria vender, ou ele queria comprar. E a mamãe dizia, Deus ainda não falou comigo, agora tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Aí a mamãe dizia, tu quer vender? Pode vender, tu quer comprar? Pode comprar, agora eu vou te entregar na mão de Deus. Casa edificada sobre a rocha, e edificada na palavra. Com 10 anos de idade para 11 anos, meu pai voltou com a minha mãe para Urumajó. E eu fiquei aqui em Belém, morando com meu tio, Mecenas. Com 14 anos, depois como feirante, comecei a trabalhar sozinho, depois a minha irmã casou. A confiança dos meus pais de que nós não iríamos nos desviar, porque eles sabiam a educação que eles tinham dado na palavra de Deus. E um do grande desafio para a minha vida foi dizer, Senhor, eu quero construir, eu quero edificar a vida dos meus filhos na Tua palavra. E agora eu estou vendo meus netinhos, estou vendo o Davi com 6 anos de idade, eu já estou orando, Jesus batiza o Davi com o Espírito Santo. Eu estou vendo a Sara, estou vendo já o João, estou vendo já o Miguel. E o que eu sempre falei para os meus filhos, e deixei muito claro para eles, junto com a Thelma, não importa o que vocês vão ser profissionalmente, escolham a profissão que vocês querem ser. O nosso maior propósito é que vocês amem a Deus e sirvam a Deus. Vocês são servos de Deus. E a criação que eu dei aos meus filhos passou por esse processo da palavra. Eu errei muito, eles erraram muito. São agora pais, eu sou agora avô. Vamos errar, vamos. Mas quando nós edificamos a nossa vida na palavra de Deus, na palavra, na oração, os nossos filhos adorando e louvando a Deus na igreja. Irmãos, eu fico triste, eu fico assim, abismado, como é que o pai não consegue, eu estou falando aqui com quem já é da igreja, e serve a Deus na igreja há muito tempo, e não consegue trazer o filho para a igreja, um adolescente. Eu pergunto, cadê o menino? Não quer vir, pastor? Cadê a menina? Não vem, pastor. Com a mamãe ia, e comigo também vinha. Pergunta para o Júnior, pergunta para o Tiago. Vem emburrado, mas vem. Senta aí no banco, porque Deus vai falar contigo. Porque o lugar de Deus trabalhar é aqui. Aqui. É aqui. É aqui. Se até o ladrão da cruz, que passou a vida toda pecando, mas
quando esteve ao lado de Jesus, nos últimos momentos da vida, a vida dele foi transformada. Quanto mais o meu filho, que saiu das minhas entranhas, vem e vai ser tocado, enquanto eu tiver força sobre ele, porque depois que ele tiver de maior, tiver a vontade dele, você não vai poder fazer mais nada. E alguém chegou comigo e disse: é proibido fazer lavagem cerebral nos filhos. Se alguém vai fazer, sou eu. E eu vou lavar na palavra. Palavra, Bíblia. Vou plantar a Bíblia. Vou ensinar a palavra de Deus. Quero terminar lendo um texto que está em Deuteronômio, capítulo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus nunca planejou que a fundação da minha casa na rocha fosse feita pelo pastor, ou fosse feita por qualquer outra pessoa, porque nós queremos transferir a responsabilidade, nós queremos achar um culpado. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a tua força. Olha o verso de número 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Diga assim: a família é um projeto de Deus, mas a construção é minha. Para eu construir na rocha e não na areia, primeiro eu tenho que ser convencido pela palavra. Ela tem que estar no meu coração. Eu tenho que amar a palavra, viver a palavra, crer na palavra. Eu tenho que desejar a palavra. Não adianta eu dizer: menino, vai para a escola dominical. Menino, vai ler a Bíblia. Menino, vai orar. Menina, vai para o culto. E você vai fazer o quê? Vai para a festa? Vai ficar em casa? Porque se há uma coisa que a molecada percebe, é a hipocrisia. Se você não for genuíno dentro de casa, teus filhos percebem. Sem não perceber que o Senhor é o teu Deus, sem não perceber que você adora a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês: um filho que não quer seguir a palavra de Deus, mas ele respeita o seu pai quando ele vê que a fé do seu pai é genuína. Ele pode estar até no mundo, ele pode até estar nas drogas, ele pode estar até lá numa boate, mas se a mãe dele aparecer lá falando de Deus, ele respeita a sua mãe, porque ele sabe que a fé da sua mãe é verdadeira. Mas se o filho perceber que você é um hipócrita, que é só fachada. Sabe de onde vem a palavra sinceridade? Sincera. Na Idade Média, não existia essas ferramentas modernas que nós temos hoje para planar madeira. Então, na Idade Média, nas feiras, os artesãos, para enganar, eles colocavam uma mistura de cera para dar o nivelamento na madeira. Mas o cara que comprava madeira já sabia. E ele chegava e perguntava: com cera ou sem cera? Com cera ou sem cera? Aí vem a palavra sinceridade. Sem cera. O teu filho sabe. Você manda ele vir para a igreja, mas à noite você se mete em canais pornográficos dentro do teu quarto. Teu filho sabe.
Quando você fala mal da igreja, e depois manda o teu filho vir para a igreja adorar a Deus, teu filho percebe. Quando você gasta mais dinheiro com aquele tênis, e você não consegue dar uma oferta para a obra missionária, a molecada percebe. Eles percebem. Quando você fala que Deus é amor, mas você xinga a tua esposa, desrespeita ela, não dá carinho, não dá amor. Quanto tempo você gasta por dia para conversar com os teus filhos? Qual foi a última vez que você o abraçou, que você o beijou? Como é que um filho consegue disfarçar do pai que ele está fumando, bebendo, se drogando? Como é que um pai não percebe que o seu filho está se drogando? Se tivesse cheiro, se tivesse abraço. Alguém chega comigo e diz: pastor, eu não consigo entrar no quarto do meu filho, ele não deixa. E eu pergunto: a maior preocupação tua não é essa. A maior preocupação tua é saber quando foi que ele trancou o quarto. Você descobriu que ele trancou o quarto já faz há 4 anos, porque há 4 anos você não ia lá. Uma vez eu fui chamado para tirar um jovem que estava meio possesso, 3 dias trancado dentro de um quarto. Ele não comia, não se alimentava, de uma família muito rica de Belém do Pará. 3 dias, eu e a Thelma fomos lá. Antes de o pai permitir que os bombeiros arrombassem a porta, que ele não queria causar mais traumas no filho, a psicóloga me chamou, porque ele falou no meu nome. Eu era pastor no Tempo Central, e no momento da discussão ele citou o meu nome, e a psicóloga disse: se o pastor vier aqui falar com ele, ele vai abrir a porta. Fazia mais ou menos uns 4 anos que eu não via o rapaz. Quando eu cheguei na casa, eu senti uma opressão tão grande. E quando eu me aproximei da porta, chamei pelo meu nome, chamei pelo nome dele. Ele reconheceu a minha voz, perguntou a minha voz. Ele disse: sou eu, pastor Enaldo, pastor do Tempo Central. E ele começou a chorar. Ele disse: pastor, eu amo o senhor. Eu disse: eu amo você também. Abre a porta para a gente conversar. E depois de quase 1 hora conversando, ele disse: senhor, entra, mas fecha a porta. E nós entramos. E depois de quase 2 horas, conseguimos tirar ele de dentro do quarto. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa, porque estamos construindo na areia. Nós tínhamos uma prática, eu e a Thelma. Até os meus filhos saírem de casa, não tinha porta fechada. Só nos nossos momentos íntimos que a gente trancava a porta do quarto. Fora disso, porta aberta, a deles também. E nós tínhamos um costume que até hoje nós temos, de beijo, se abraçar, beijar. Às vezes eu estou andando no shopping, o Tiago quer andar abraçado comigo no shopping. Eu disse: meu filho, me larga, rapaz, vão pensar que nós somos aqui 2 homossexuais. Ele me abraça, e me beijando. Da mesma forma a mãe dele, o Júnior. Esse relacionamento, escute, requer investimento. Pelo menos 2 vezes no mês eu pago o almoço, convido todos eles para almoçar em casa. Requer custo, camarão, açaí. Às vezes nós estamos sem grana, ir para o fogão, mas as noras vêm, a gente bate foto. Às vezes a gente nem convida, a gente prepara o cardápio e só mostra a foto. Só olha o que é que tem aqui.
aí mostra o camarão, mostra o açaí, pirarucu frito, aí eles vão, vou aí, vamos aí, aí eles vêm, meu netinho, vou fazer a mesma coisa com os netos, porque investimento, é relacionamento, eu quero estar do lado deles, pertinho deles, grudado neles, não vou perder eles para nenhum bandido, para nenhum safado, mentiroso, leviano, nenhum prostituto, nenhum viciado. Eu quero estar do lado deles, apoiando eles. Aí a Bíblia diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração. Se não tiver no teu coração, se tiver na estante, Salmo 23 na estante, Salmo 91 na estante, aí você só pega a Bíblia empoeirada na hora de esculhambar com o menino. Aí você pega a Bíblia para chamar a atenção dele, tu nunca lê, não aplica na tua vida. Aí olha o que diz a Bíblia: você as inculcará a seus filhos, de coração para coração. Diga, de coração para o coração. Diga, tem que ser do coração do papai para o coração da filha. É de coração para coração. O Senhor tem que estar no teu coração. Aí ele vai dizer: eu quero o teu Deus do papai, eu quero o teu Deus da mamãe. Oh, a mamãe é tão boa, a mamãe é tão gentil, a mamãe é tão carinhosa, a mamãe é tão cheia de fé, a mamãe é uma mulher tão profeta de Deus. A mamãe não me chama de capeta, a mamãe não me chama de demoniada, a mamãe não joga as coisas na minha cabeça. Não, a mamãe é uma mulher de oração. Eu quero ser como o papai e a mamãe. E olha o que diz o texto: vocês inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Aonde? Aonde? No templo central. Aí você traz o filho, menino nem ouve o culto, que fica cutucando. Aí, ó, o pastor está falando para ti, o pastor está falando para ti. Pensa, ó, o pastor está falando para ti. Presta atenção. Mas ele não tem que ouvir isso do pastor. Ele tem que ouvir de você, sentado na sua casa, sentado na mesa. Você ensinando para ele. Ele ouvindo de você. Delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho. Uma conversa franca entre pai e filho, andando pelo caminho. Aqui está falando de viajantes, aqui está falando de caminhada de trabalho. Quando você estiver trabalhando na oficina, consertando a bicicleta, dando de volta no carro, você está ensinando a palavra de Deus. E diz o texto: ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, como é que você levanta? Espraguejando. Como é que você deita? Ansioso. Quando você deita, você dobra o joelho. Seus filhos veem você dobrando o joelho. Seus filhos veem você se levantando de manhã como profeta, cheio de fé. Ao deitar-te e ao levantar-te, você está construindo a rocha nos pés do teu filho. Se você é igual ao papai, quando o negócio estiver ruim, mas eu vou deitar cheio de fé. Quando o negócio estiver ruim, eu vou levantar cheio de fé. Davi dizia isso: eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guardará e me dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem pode declarar isso, levante as suas mãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Meu filho, você não tirou nota boa, mas amanhã você vai tirar. Você não deu certo agora, mas amanhã é um novo dia. Não. Quando não tem Deus no coração, tu não estudou, deixa de ser besta, tu está me enganando. O texto diz: também deve amarrá-las como sinal na tua mão. Por quê? Porque antes de roubar, te lembra que você tem a palavra. Antes de levantar a mão contra alguém, te lembra que você tem a palavra. E elas disserão por frontal entre os olhos. O que é que você está vendo? O que é que filtra os teus olhos? A palavra. E elas disserão por frontal entre os olhos. E vocês a escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Eu quero fazer uma pergunta: qual é a importância que a palavra de Deus tem na sua casa? O que é que está em destaque na sua casa, que lembra os seus filhos da palavra de Deus? É isso que Moisés está dizendo, e é disso que Deus está dizendo para Moisés: na tua casa, nos umbrais das portas, nas paredes, para onde os teus filhos olharem, didaticamente eles têm que se lembrar de Deus. A maioria das casas hoje se pensa em tudo de decoração, mas não tem nada didático de fé, para o menino se lembrar: a minha casa pertence a Deus. Deus colocou no meu coração hoje, nessa palavra, para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Eu creio, escute bem, irmãos, eu creio que nós estamos nos aproximando bem perto do arrebatamento da igreja. Mas Deus vai firmar famílias sobre a rocha, que não vão se dobrar à podridão do mundo nem de Satanás. Famílias que não vão se dobrar a qualquer novidade de Satanás. Onde crianças saberão e nascerão como homens e mulheres. Onde crianças e meninos não aderirão ao aborto. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que teus filhos serão libertos das drogas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a tua vida será provida por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor. Hoje, diga para Deus: Senhor, tira da minha vida tudo que é areia, tira a hipocrisia. Eu quero ser edificado na rocha. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Pode vir. Você que está entregando a sua vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador. E eu sei que você que está me assistindo pelas mídias sociais, aí em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você não pode vir aqui. Aonde você estiver, feche os seus olhos, se for possível. Se não, com os olhos abertos mesmo. Se você puder dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos agora e entregue a sua vida a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa. Senhor, traz a ele o arrependimento sincero, verdadeiro. Tudo que é areia, tudo que é lixo, tira agora da sua vida. Arranca toda imundícia. Senhor, tudo que está destruído na sua vida e na sua casa, nós colocamos debaixo da tua graça e do teu perdão. Reconstrói, Senhor. Faz dele um novo homem e uma nova mulher. Dá o teu perdão completo. Que ele receba agora a presença do teu Espírito. Que ele se encha agora do teu Espírito Santo. Escreve seu nome no livro da vida.
E eu profetizo, Senhor, que através dele a tua salvação está entrando na sua casa, assim como o Senhor falou para Zaqueu. Hoje há salvação nesta casa. Traz o teu perdão, Senhor. Toda e qualquer armação de Satanás, toda obra maligna, todos os demônios, toda obra do inferno, toda e qualquer cilada maligna, seja quebrada agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por esta família. Satanás tem manietado esta casa com mentiras, com paixões, com enganações. Olha para esta criança, olha para este adolescente, olha para este jovem, Senhor. Deus, não há ninguém tão perdido que o Senhor não possa salvar. Não há alguém tão oprimido que o Senhor não possa libertar. Que ele ouça a tua voz agora, trazendo libertação completa, Senhor. Traz a paz a esta família, meu Deus, em nome de Jesus. A salvação completa nesta casa, os casais, os filhos. Senhor, edifica esta casa sobre as rochas. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os momentos que a gente quis furar o projeto, nós desejamos tirar uma coisa e colocar algo nosso. As desobediências, a preguiça, a negligência, a falta de oração, a falta de prática da tua palavra, a falta de amor, a falta de te adorar, Senhor. Mas nós nos arrependemos, nos humilhamos na tua presença, e eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito seja derramado agora sobre as nossas famílias. Senhor, se há brechas entre os pais e os filhos que estão aqui, se há espaço vazio, Senhor, se há raiz de amargura, se há distanciamento, meu Deus, une esta família agora, porque diz a tua palavra que o Senhor veio para converter o coração dos pais aos filhos, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Dá vitória a esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você abrace os seus filhos agora. Abrace, dê um abraço aos seus filhos, abrace. Se o seu filho não estiver aqui, na primeira oportunidade, faça uma ligação para ele, diga: papai te ama, papai está orando por você. Filho, você que está aqui, abrace seu pai, perdoe seu pai, ame seu pai e a sua mãe. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.